Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Continuando a batalha de Muta, em que Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, assume a liderança do exército, ele diz que naquele dia ele partiu 9 espadas, até que no fim só ficou com uma espada yamanita. Ou seja, isto mostra que naquele dia eram tanta gente, eram tantos a lutarem contra este exército de 3.000 que ele estava a liderar, os muçulmanos, que ele partiu. Aqui o partir mostra que ele lutou tanto, que as espadas iam-se partindo no caminho. A batalha prosseguiu, podemos dizer, o dia todo, até que chegaram a uma situação em que ambos os exércitos estavam face a face. Até eram os arqueiros, que eles tinham se posicionado e que eram os seus arqueiros, eles ficaram longe. E chegou à noite, e quando chegou de noite eles pararam a batalha, e houve uma pausa para descanso, e os líderes e outros soldados que tinham falecido, tinham morrido, aproveitaram e naquela noite enterraram os 3 líderes, os 3 grandes combatentes, comandantes que tinham falecido, foram enterrados e ainda hoje estão lá sepultados, todos numa campa. Khalid bin Walid diz que quando realmente ele assumiu o comando, ele percebeu que era muito complicado ganhar esta batalha por 2 razões. Primeiro, o número era muito grande. Mas não era só o número ser muito grande, é que a qualidade do outro lado, dos romanos, era muito superior. E era muito complicado ganhar aquele número de pessoas. O próprio Corão Majid, o Alcorão também fala, que numa primeira fase Deus tinha instaurado que um exército de 1 contra 20 consegue lutar. Mas depois, mais tarde, Deus aligeirou para 1 contra 2, ou seja, se é um exército de 100.000, pode lutar contra 200.000. Ora, eles eram 3.000 e muito provavelmente do outro lado, no mínimo eram 10 a 15.000. E há quem diga 100.000 a 200.000. Portanto, era muito difícil. Então, Khalid, como era um estratega, um homem que realmente tinha uma grande capacidade de jogar as batalhas e jogar com a cabeça do inimigo, ele enginou uma ideia que era, primeiro, lançou um rumor para o acampamento inimigo que novos reforços estavam a chegar. E depois destacou uma parte do seu exército, eles eram 3.000, e até naquela noite, eles só perderam, até aquele dia, aquele primeiro dia, eles só perderam 30%, 30 pessoas, portanto, estamos a falar 1%. Do lado dos romanos também não andou à volta disso, 30, 40 pessoas. Portanto, grande parte do exército ainda estava bastante bem, e só isso já era uma grande vitória, porque um exército tão grande e tão bem equipado do outro lado, só conseguir eliminar 30 pessoas de 3.000, mostra o quão difícil foi. Então, ele destaca um grupo para de manhã virem a correr de muito longe e levantar a poeira de longe, para mostrar uma espécie de uma miragem que estão a chegar reforços. Com isso, o que é que ele queria fazer? Ele queria criar um pânico dentro dos romanos e dos Hassanis, que eles ontem lutaram contra nós, eram 3.000, agora vão ser se calhar muito mais. E com isso ele conseguiu a estratégia que logo pela manhã ele lança 1 ou 2 ataques, e ao lançar esses ataques ele está a mostrar que nós estamos tão confiantes porque os nossos reforços chegaram. E aqueles indivíduos de longe estão a correr e estão a fazer com que a areia suba para o ar para mostrar que muita gente cá chegou. E com isso, Khalid aproveita-se essa distração
e consegue fazer a sua retirada. E a bem da verdade os romanos também retiram-se, porque ficam com uma espécie de é melhor sairmos já, porque esses já são muitos. E isto mostra, primeiro, a inteligência de Khalid, 2, o realismo de que se nós não conseguimos ganhar, vamos pelo menos arranjar uma maneira de sair, e às vezes uma retirada é melhor do que um suicídio total. Até porque, conforme eu expliquei-vos na aula passada, os muçulmanos tinham vindo para lutar com os Ghassanis. Eles não estavam à espera que viessem tantos romanos do outro lado. O profeta não tinha essa informação naquela altura. E então eles aproveitaram-se isso e foram, portanto, embora. E há quem diga que isto foi uma vitória. Porque foi uma vitória porque Ibn Kathir diz que foi uma vitória porque as baixas foram muito poucas. Normalmente 3.000 homens contra um batalhão de gente do outro lado, mínimo eram 10 a 15 mil, e há quem diga 100 mil e há quem diga 200 mil. Ter perdido só 30 homens num dia não é muito. Número 2, eles capturaram despojos também, ou seja, muitos soldados que caíram e tombaram do lado inimigo, os seus despojos os muçulmanos levaram. Isto também é uma vitória. Número 3, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou, disse e a espada de Allah, referindo a Khalid, vai trazer a vitória para os muçulmanos. Portanto, o profeta disse que foi uma vitória, automaticamente é uma vitória. E número 4, às vezes é preciso não ganhar hoje, para amanhã podemos ganhar. E não perdendo também é considerado uma vitória. Até porque os romanos não atacaram. Os romanos fugiram para trás também, com medo que éramos mais. Portanto, eles também retiraram-se. E então, ao retirar-se, não foi uma derrota. Ibn Sa'd, um outro historiador, diz que foi uma derrota porque, ele aí está a dizer que foi uma derrota porque perdeu-se muitos líderes e também porque, na realidade, militarmente houve uma retirada. Mas a bem da verdade, Ibn Ishaq diz que foi um empate técnico. Porque nenhum dos lados atacou. E nenhum dos lados continuou a atacar. Cada um voltou para trás. Na realidade, isto acabou por ser. Se formos ver bem, as três situações acabam por ser todas elas corretas. Ao chegar a Medina, o profeta recebeu com muita alegria, como se fosse uma vitória, percebendo que realmente o sacrifício que eles tiveram, as baixas muito grandes que eles tiveram, apesar de ter havido alguns hipócritas que realmente começaram a picar os muçulmanos, que olha, já viram, eles voltaram, não ganharam, e houve muitos muçulmanos que de uma certa maneira estavam tristes porque queriam ter, se não conseguissem ganhar, pelo menos chegar ao martírio. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam foi à mesquita e disse que vocês não fugiram da batalha. Fugir da batalha é que é proibido. Vocês fizeram uma retirada estratégica. E uma retirada estratégica não é considerado uma fugir de uma batalha. E principalmente quando o comandante deu essas ordens. E isso mostra que martírio não é literalmente um suicídio. A diferença entre um martírio e suicídio é que martírio tu morres, mas por uma causa. E tu morres conseguindo um objetivo, que é a vitória. Ou ajudar alguém, ou libertar alguém. E suicídio é uma morte que não tem nenhum tipo de benefício. Uma coisa é um indivíduo que sabe que se sair lá fora e ajudar uma criança, ele sai para fora para salvar uma criança, leva um tiro. Isto é martírio. Mas outra coisa é ele sabe que se sair lá para fora, se basta sair, ele vai levar tiros. E ele mesmo assim sai, sem qualquer razão. Isto é suicídio. E isso mostra que o Islão é a favor do martírio, que é salvar, e se neste salvamento a pessoa morrer, isto é martírio. Não é uma morte barata em que a pessoa só morre sem qualquer objetivo nenhum. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou preparar comida para a família de Jafar. Como sabem, Jafar, a família, ele tinha falecido. E após 3 dias de luto, ele visitou-os. E pediu para eles não chorassem mais. Portanto, aqui mostra que até 3 dias o luto continua. E pediu para não haver aqueles hábitos que havia no passado, que era chorar em voz alta e fazerem grandes sessões de choro. Não se pode fazer isso. Depois ele chamou as crianças
Abdullah bin Jafar e Muhammad bin Jafar, e onde Abdullah bin Jafar, aliás, e Muhammad bin Jafar, sorry, e mandou, viu que eles estavam com o cabelo todo sujo, mandou vir um barbeiro, mandou cortar o cabelo, e depois começou a conversar com eles, até disse a Muhammad bin Jafar, um mais pequenino, que olha, tu pareces muito como o teu avô, e depois falou com Abdullah bin Jafar e disse, tu pareces muito comigo. Abdullah bin Jafar era o mais velho, depois ele até fez uma prece com Abdullah, que era, tu agora és o homem mais velho da casa, tu vais assumir a casa, e Deus proteja-te, e dê muito baraka, e fez assim. E chamou também, e até disse que, olha, vocês não choram mais pelo meu irmão, o Jafar era o primo, mas ele considerava ele como irmão, porque ele perdeu 2 braços, sim, e morreu, mas ele está hoje no paraíso, e Deus lhe concedeu 2 asas, por isso é que ele ficou conhecido como Jafar at-Tayyar, Jafar o pássaro. Depois ele chamou Asma bint Humais, que era a mulher do Jafar, que mais tarde vai casar-se com Abu Bakr e vai ter um filho chamado Muhammad bin Abi Bakr, e mais tarde vai se casar com Sayyidina Ali, quando Abu Bakr falecer, portanto vai viver com ele. E ela também perguntou que, olha, o que é que vamos fazer agora? Nosso marido morreu, o que é que vai acontecer? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não te preocupes, porque eu sou o vosso guardião aqui no mundo e também no outro mundo. Em outras palavras, nós vamos assumir os órfãos, e isto já não é como antigamente, em que os órfãos eram vendidos e ninguém tomava conta de uma pessoa que tinha perdido o seu marido. Aqui não há isso. Por isso é que ela mais tarde casou-se com Abu Bakr e ele assumiu a família, e mais tarde Ali radiallahu ta'ala também assumiu a família, sempre com o olhar atento do profeta sallallahu alaihi wasallam para as crianças. Isso mostra que é sunnah dar comer à família enlutada e visitar a família enlutada. Embora não seja aconselhável ficar muito tempo quando se visita uma família que está de luto. E também não é contraproducente obrigar a família que está de luto a dar de comer. Não, quem tem de dar comida é a família de fora e não a família de dentro. Até porque nos tempos da ignorância eles obrigavam as famílias que perdiam alguém a dar de comer e a chorar e tudo mais. Era um stress. E o Islão não é isso. O Islão respeita a família que perdeu alguém, e durante 3 dias eles estão de luto e podemos visitá-los e até podemos dar de comer a eles. O filho de Zayd, Sayyidina Usama bin Zayd, radiallahu anhu, que era considerado como o neto adotivo do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, também conhecido como Hibbun Nabi, o querido do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Na altura tinha 14 anos, o profeta também assumiu a ele, e ele, daqui a 2 anos, tal como o pai, ele vai se tornar um comandante do exército. Aliás, uma das últimas agendas do profeta, antes de falecer, foi enviar o exército para lutar contra os romanos, e quem vai gerir e comandar esse exército será mesmo o filho de Zayd, Usama. E depois o profeta, quando chegou na mesquita, viu muita gente a chorar. E viu muita gente a chorar porque 3 grandes homens tinham falecido. Como sabem, eram 3 grandes líderes. E ele disse para não chorarem, porque na realidade a sua o seu povo, o povo do profeta, que somos nós, muçulmanos, eles são como um jardim, onde às vezes os ramos precisam de ser podados, cortados, para que o jardim cresça. Às vezes, para um jardim continuar, é preciso cortar ramos, é preciso limpar uma série de coisas. Portanto, a é como um jardim. As pessoas não podem viver para sempre. Sim, dói, e ele chorou, e ele ficou magoado também com a morte destes 3 grandes homens. Um era filho adotivo, o outro era irmão de nome, e o outro era um grande discípulo. Mas ele está aqui a explicar que, olha, nós temos que seguir para a frente. E ele até disse que o nosso é como um jardim. E da mesma forma como hoje, ele diz, da mesma forma que hoje vocês, a vossa qualidade de fé está comigo, vai baixar ao longo dos tempos. Mas vai chegar uma altura, quando Jesus chegar ao mundo, o povo muçulmano que estará lá será um povo da mesma qualidade, mais ou menos, como hoje.
Por isso é que há um hadith que, naturalmente, as pessoas depois comentam se este hadith, a veracidade do hadith, mas é que ele diz que Deus não vai humilhar um povo em que o primeiro muçulmano foi eu, ou seja, foi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e o último muçulmano será Jesus. Muçulmano aqui no sentido de muçulmano de qualidade. Ou seja, da mesma forma que Muhammad teve o seu povo, e depois do seu povo o declínio começou, Jesus vai encontrar um povo, vai trabalhar aquele povo que vai estar com ele, os muçulmanos e os cristãos, que todos vão entrar na fé, e esse povo também vai ser de grande qualidade. E depois, com a morte de Jesus, naturalmente, o povo vai continuar a declinar. Portanto, o primeiro grande foi Muhammad, o último grande, o nosso povo, os muçulmanos tiveram o seu primeiro grande muçulmano, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e o seu último grande muçulmano será Jesus Cristo. Nós acreditamos nisso. E há quem diga que Jesus vai ser o último muçulmano a morrer, e há quem diga que não, Jesus vai ser o último grande muçulmano a morrer. Depois também há aqui um incidente que aconteceu naquela batalha, que dentro do exército islâmico havia um homem, um trabalhador. Muito provavelmente não se sabe se ele era um discípulo, se ele era muçulmano ou não. Só que ele estava naquele grupo e naturalmente ele estava lá para ganhar dinheiro. Era um trabalhador. E como naquela altura os exércitos, como não eram pagos pelo Estado, quando havia uma guerra, se houvesse um duelo e quem ganhasse o duelo, imagina, este trabalhador encontrou um comandante, um tenente romano, estava tudo bem, com a armadura de ouro e tudo de ouro e tudo mais. Ele entrou em duelo, ganhou e matou o romano. E então, pela lei, ele pode ficar com tudo o que é do romano, seja o cavalo, as moedas, a armadura. Ele levou com ele, porque era a lei na altura. E então, Khalid bin Walid, que era o comandante, na altura era muçulmano, só tinha sido muçulmano já há 2 meses atrás, ele disse, não. Isto não pode, isso é muito. Você tem muito ouro aqui. Só leva uma parte e acabou. Este homem foi queixar ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o profeta chamou Khalid, e disse, Khalid, é verdade? Ele disse, sim. Ele disse, Khalid, a lei nossa é que, como o exército não é pago, então cada um realmente, se provar que ganhou um duelo, a pessoa com quem ele ganhou, tudo que é daquela pessoa passa por ele. Portanto, tens que entregar tudo a ele. Está certo. Este trabalhador, ao ouvir isso, começou a zombar de Khalid. E começou a gozar com Khalid bin Walid, que era o comandante. Que já viste, pensavas que eras muito esperto e tal, já viste, não é nada. Ao que o profeta chamou-lhe outra vez. Ele tinha razão no que ele ganhou. Só que ele perdeu a razão porque não se pode desrespeitar e zombar um comandante do exército. Seja qualquer comandante. E então o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, entrega tudo outra vez, para te servir de lição. Nunca mais faltas ao respeito a um comandante. Isso mostra que um homem, quando é escolhido pelo povo, ele representa Deus e o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Como sabem, Khalid foram os soldados naquele momento da batalha que escolheram ele. Nem foi o profeta, foi os soldados. Mas no minuto em que o povo escolheu a ele, o total respeito é obrigatório, ao ponto de, se uma pessoa desrespeitar, ela até perde a razão e perde o que tinha de direito. Foi por ele mandou retirar tudo isso, passa tudo outra vez aqui, e isso também mostra que um juiz pode revogar uma lei se receber novos dados. E foi efetivamente aqui que aconteceu. Alguns historiadores romanos, como Saint Theophany, que são historiadores da época romanos, nos seus livros, até escreveram sobre essa batalha de Muta, que é curioso, e até realmente explicam o que é que aconteceu na língua deles e na mente deles. Eles até dizem que Muhammad escolheu 4 líderes, aí não é 4, era 3. O quarto, Khalid, foi o povo, foi os soldados que escolheram. O profeta tinha dito, se o terceiro morrer, vocês escolham. Mas também escolhe, e também quando falam de Khalid, dizem que o general deles, no fim, era um homem chamado Khalid, que era conhecido como Saifullah, a espada de Allah. O que mostra que os romanos, naquela altura,
já sabiam quem Khalid era, já sabiam da alcunha dele e já tinham medo dele. E Khalid, conforme já vamos falar no futuro, Khalid vai ganhar, vai ser muito importante a nível das batalhas, e vai ser tão importante que vai chegar a uma altura que já no tempo de Omar, daqui a uns vários anos, Omar vai ter que retirá-lo do poder da chefia, porque para não haver aquela ideia que só estamos a ganhar por causa de Khalid. Khalid, de uma certa maneira, vai ficar um bocado chateado com isso, mas quando ele estiver quase a morrer, e é curioso que ele não vai morrer numa batalha, porque ele é a espada de Deus, e a espada de Deus não cai numa batalha. Ele vai morrer de doença na cama, e ele, no fim, vai entregar os filhos dele à custódia de Omar, como um sinal de que eu nunca tive problemas com Omar. Sim, fiquei um bocadinho chateado, mas percebi porque é que ele me destituiu. Mutá foi a batalha durante a vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que mais a norte aconteceu. Como sabem, todo o sul de Medina já estava conquistado. Sobrou apenas os Quraishitas de Meca, que já estavam completamente desdentados, já estavam completamente sem qualquer força. Só estavam aí ainda de pé por causa das tréguas em Hudaybiyah. Caso contrário, já teria caído Meca. Tudo o resto já estava praticamente ou conquistado, ou então já havia tréguas, já estava controlado, já não era uma ameaça. A nível de norte, esta foi a batalha que mais a norte, foi até a Jordânia, isto foi na Jordânia, aconteceu. Há de haver mais uma outra batalha ainda com os romanos, que vamos falar mais em frente, mas que vai acontecer, mas não vai haver batalha. Mas a nível de norte, os muçulmanos já estão a olhar para norte, porque toda a parte de baixo do sul já estava praticamente em zona segura. Estávamos no ano 8, no quarto mês, todas as ameaças já tinham sido eliminadas, apenas, conforme expliquei, havia os Quraishitas que já estavam enfraquecidos, e vai haver agora um conjunto de incidentes que vão acontecer, com o qual vão quebrar as tréguas que tinham em Hudaybiyah, e por causa disso depois os muçulmanos vão marchar sem qualquer tipo de confronto em Makkah Mukarramah, porque, conforme expliquei, os Quraishitas, os seus grandes líderes e combatentes, já ou tinham morrido ou então tinham convertido ao Islão. Havia 3 ou 4 ainda que eram filhos dos grandes líderes que já tinham morrido, que ainda estavam a manter a cidade, mas praticamente não havia mais nenhum tipo de ameaça. Para a semana, inshallah, falaremos sobre isso. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.